Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. queridos irmãos. Estamos já dentro da primeira semana do tempo do Advento. A expectativa vai crescendo em nós à medida em que vamos acendendo as velas da coroa do Advento, que são símbolos que a igreja nos permite contemplar. Então, a expectativa vai crescendo, as luzes já foram acesas. Então, aquele que é e que vem haverá de nos iluminar novamente na oportunidade de celebrarmos mais uma vez o Santo Natal. E de Natal em Natal, um dia seremos iluminados pela graça de Deus, quando passaremos deste mundo para a eternidade, no dia da nossa morte. Então, aquele que vem, aquele que ilumina, aquele que nos dá sentido para a vida, há de chegar. Por isso, advento, aquele que há de vir. As leituras nos ajudam a meditar e a refletir sobre esta expectativa. Na primeira leitura do profeta Isaías, ele está falando exatamente do Cristo que vem, o Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem. E aqui nós ouvimos também o relato acerca da plenitude dos dons do Espírito Santo que recebemos na crisma quando fomos confirmados na fé. Então a gente primeiro recebe o batismo, depois recebemos a Eucaristia, a primeira comunhão, e depois o Santo Crisma. Então aqui o profeta fala daquele que vem, ele nos dará a plenitude dos dons do Espírito Santo de Deus: sabedoria, fortaleza, ciência, temor de Deus e assim por diante, os 7 dons do Espírito Santo. E quando colocamos em prática tudo isso, nós somos expressão de Cristo no meio do mundo, exalamos o odor de Cristo, né, o perfume de Cristo, porque o óleo do crisma, inclusive, ele tem um perfume que é misturado lá na Quinta-feira Santa, pelo bispo. Então a gente exala este odor de Cristo, este perfume de Cristo. E em nossos olhos brilha também o olhar de Cristo. Também quando antigamente recebíamos o sal embaixo da língua no dia do batismo, para dar sabor, a nossa presença deve dar sabor à comunidade na qual pertencemos, à família na qual somos colocados e também com as pessoas que convivemos. No evangelho que nós ouvimos, o Senhor convida para o seu banquete e enxugará as lágrimas. Então, Jesus que se exulta no Espírito Santo, ou seja, é a plenitude dos dons do Espírito Santo que vem a nós pela graça de Deus, pelo santo batismo e depois pelo santo crisma. Que possamos, de fato, colocar em prática os dons do Espírito Santo de Deus, para que sejamos também testemunhas vivas
no mundo em que vivemos, no dia a dia, no trabalho, na faculdade, na família, para que sejamos de fato estes homens e mulheres que temos em nós, pela graça de Deus, os dons do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado.